Olá, Ricardo. Bem-vindo. Beijinhos. Olá, Susana. Vamos, malta, partilhar. Partilhar. Hoje este live super interessante. E vou deixar gravado. Ok? Vou esperar, Susana, chegue mais seguidores. Está sol aqui. Olá, tudo bom, Sandra? Olá, Susana. Sim, eu também, tudo ótimo. E por aí, também? Tá tudo certo. Tava esperando você, me Sim, organizando aqui, né? Vamos esperar as pessoas entrarem, então. sim. Bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Obrigada por teres aceito. Obrigada também à minha aluna que falou. Eu confesso que não conhecia, mas depois dela falar, fui ver a tua página e acho super interessante este tema. E agora vamos esperar que as pessoas participem, cheguem mais, comecem a partilhar com os vossos amigos, familiares. Toda a gente conhece uma criança. E bem-vindos a todos. Susana, fala um Oi. bocadinho de ti. Falar de mim um pouquinho? Sim. Bom, eu sou uma pessoa que sempre se interessou também pelo movimento, né? Como você, que é educadora física, né, Sandra? Sim. Então, e nesse meu interesse, eu comecei pela dança em criança, né? Primeiro uma formação em dança clássica, depois dança moderna, depois expressão corporal. Fui indo e fui chegando na eutonia. Você conhece a eutonia? A eutonia, Sim. né, é uma técnica somática, assim como Feldenkrais, RPG. Sim. E é uma visão muito interessante porque considera nós, seres humanos, como um indivíduo inteiro, né? Uma inteireza. Você entende bem o português? Sim, Sim. claro, Susana. Então, a gente, em vez de fazer os movimentos só com o corpo, a gente também leva em consideração as emoções, né, que esses movimentos nos causam. A gente leva em consideração o gesto, a coordenação, vamos dizer, a singularidade de cada um, Uhum. né? E a Adoro. eutonia, não é legal Adoro. demais, né? Porque Sim, não é separado cabeça e corpo, né? claro, claro. Então, há muitos anos, né, que a filosofia foi separando a cabeça, o racional, a ciência e o corpo, a intuição, que, né, Uhum. separadamente, como se fosse uma coisa inferior, né? Mas, na verdade, cada vez mais o gesto, o movimento ganha espaço, né, Sandra? Cada vez mais é valorizado essa questão do indivíduo inteiro, o indivíduo que se apropria do próprio corpo, né? Uhum. E tá aí a psicanálise também, a psicologia, que com seus estudos foi ajudando muito a gente a entender, né, essa Uhum. dimensão mais emocional, como influencia nas nossas atividades físicas, né? É muito Uhum. interessante isso. Sim. E aí, dentro dos estudos de eutonia, a gente estuda a Amy Pickler, porque a Amy Pickler, Ok. ela vem também desse movimento na Uhum. Europa, né? Na Europa do pós-guerra, onde todos estavam pensando em conhecer melhor esse mistério que é o ser humano, que leva, às vezes, como depois da Segunda Guerra, a arruinar, né, a violência total, arruinar, matar, acabar com as coisas todas. Então, acho que os intelectuais, a partir de então, começaram a pensar em querer conhecer melhor e chegaram na primeira infância, né? Chegaram na infância por quê? Porque é lá que a gente se constituiu como um sujeito. Olha só, Sandra. Meu Deus, que influência que nós temos, já viste?
Exatamente. Aí, quando Freud fala, não, os 6 primeiros anos, 7 primeiros anos são determinantes, né? Ele está se referindo a isso. Quer dizer, se a gente chegou e foi acolhido, né? E Não, olha, teve. deixa-me interromper. Tu estás a falar agora, estamos no início, eu já estou a adorar, porque estás a abordar temas. Tem uma amiga minha que faz formação de Feldenkrais e é uma modalidade que eu faço e que adoro e que faz todo sentido. A Também parte faço, também é adoro. muito bom. Estás a falar isso dos 7 anos, olha, o mundo, eu estou aqui, uau! Olha, malta, Realmente. partilhem, partilhem. Sandra, são conhecimentos que abrem portas mesmo. Desde que Sim. eu conheci a Amy Pickler, na verdade, naquele momento, que seria uns 20 anos atrás, não existia ainda informação no Brasil, nenhuma. A Uhum. formação em eutonia era a partir da Argentina, né? E a gente tinha só o xerox de uma tradução em espanhol, né, do livro da Amy Pickler, que chama Mover-se em Liberdade, que é lindo. Ok. E eu vou falar um pouquinho desse livro depois. Uhum. Então, depois de estudar, eu fiquei muito interessada. E eu dava formação para educadores, né? Nas creches, nas escolas aqui no Brasil, eu dava formações ligadas à educação arte, à educação movimento, né? E aos poucos eu fui indo para os 0 aos 3 anos, cada vez mais apaixonada pelos conhecimentos da Amy Pickler. E aí, mais ou menos em 2009, justamente, né, uns 10 anos, 11 anos atrás, uma argentina, a Mirta Schockler, veio dar o primeiro curso no Brasil, junto com uma brasileira do Rio Grande do Sul, Silvia Nabinger, né? Foram as duas primeiras pessoas que estudaram na França e trouxeram Uhum. essas ideias de lá, já eram pessoas que estudavam a primeira infância, né? Psicologia. Esse nome, Sandra, você deve guardar e investigar, dessa argentina, Mirta Uhum. Schockler. Depois eu escrevo para você. Mas o Mirta Schockler, a Mirta Schockler, ela, além de ser psicomotricista, fonoaudiologia, é psicóloga. Ela tem muitas Uhum. formações e estudou na França. E trouxe de lá, então, todos esses conhecimentos maravilhosos. O que que tem, né, na abordagem Pickler que é tão apaixonante? É que a abordagem Pickler vem de uma médica húngara, né, que é a doutora Amy Pickler, que era pediatra e ortopedista. Olha só, Sandra, ela se forma lá na Áustria, né, nos Sim. anos 1920, mais ou menos. Uma das primeiras mulheres, né? Na Uhum. Itália tinha a Montessori, a Maria Montessori, que é um pouquinho mais Sim. velha que ela. E ela, quando se forma, ela é de origem judaica, ela tem uma dificuldade também de se inserir nos hospitais, por isso, porque Hitler já era chanceler, né, em Uhum. 1933. Sim. Então, ela abre um consultório e passa a trabalhar como médica de família. Começa a visitar as famílias que tiveram bebês e fazer semanalmente, olha só, uma consulta médica e orientações para a educação dessa criança. Muito ligada à questão do vínculo, de um lado, Uhum. e é um movimento livre do outro, porque ela foi descobrindo, na pesquisa dela, que quanto mais a gente deixa o bebê em motricidade livre, ou seja, um chão Sim. apropriado, que é um chão firme, a criança de barriga para cima, a partir dos 3 meses, ela Uhum. vai se movimentando e fazendo um diálogo com a gravidade, e é meio parecido com o que a gente faz em Feldenkrais. Porque o Moshe Feldenkrais, ele observou a criança pequena também, para Pois é. entender, né? Sim. Então, Sim. aqueles movimentos, vira de lado, volta de barriga para cima, vira de lado, tudo muito Explorar. a explorar lentamente e livremente, né, Uhum. Sam? Então, isso vai dando um vocabulário de movimento riquíssimo para eles, e eles vão sendo bebês prudentes, ativos e calmos. E criativos.
criativos, muito criativos no seu vocabulário de movimentos, principalmente, e depois no intelectual, porque uma coisa vai gerando Outra, outra, a outra. outra. Sim. O Uhum. movimento é o primeiro pensamento, né? Tem o Henri Vallon, outros estudiosos que vão explicando que ao movimentar-se, ele vai começando a compreender que essa bola cabe aqui, mas não cabe ali, que um fica em cima do Uhum. outro, esse não fica, esse cai, vai começando a deduzir coisas. E aprende muito mais quando ele aprende a partir do interesse dele, do desejo dele, no tempo dele. Boa. Então, a gente acha que a gente que tem que acordar o bebê para o mundo e começa a balançar o chocalho, a Uhum. dar a boneca, tirar a boneca, a gente vai interrompendo, sabe? Aquela Uhum. coisa do adulto Sim. vai e interrompe. Ele está quase virando, o adulto chega, vira ele. Então ele nunca consegue chegar até o final do que ele quis, né? Olha só. E Mesmo. ele vai introjetando que ele não tem capacidade para fazer. E isso vai dando para ele uma autoestima deturpada. E a gente estava falando que é nessa época que ele vai se tornando um sujeito, vai tendo uma imagem dele mesmo. E que imagem ele faz dele? É uma pessoa Claro. potente, aceita, acolhida, que consegue agir no mundo? Ou é uma pessoa dependente, Uhum. incompetente, desastroso, torpe, né? Olha só que lindo que é isso. Então é isso. Uhum. Quando ela estava ainda fazendo um estágio assim no hospital em Viena, ela começou a perceber, Sandra, que as crianças que chegavam com os ossos quebrados eram as crianças mais protegidas das classes privilegiadas, que ficavam com seus vestidinhos engomados, meia, sapatinho, né, Dacto. quase não se mexiam. E que as crianças que estavam brincando nas praças, no caminho que ela fazia para ir para a clínica, descalças, que subiam, desciam as árvores, corriam, essas não se machucavam, ela não recebia essas crianças no hospital. Isso que foi o início da pesquisa dela, né? Que ela falou, nossa, esses têm muito mais equilíbrio, né? Por quê? Então, ela, por exemplo, ela é contra pôr sapato, né, no bebê pequeno, o mínimo possível, né, até andar, e depois, se quiser pôr para andar na rua, um bem molinho. Então, é uma pedagogia cheia de detalhes e que ajuda muito. Muito Oi, bem. muito bom, né? Diga lá. Não, tu ias dizer hoje, hoje continua o teu raciocínio. Eu estou-te a seguir. Vai, É, Susana. não, eu queria continuar, porque hoje de Sim, sim. manhã, Sandra, eu lembrei Uhum. muito de você, eu estava tomando um solzinho aqui, e liguei uma live que é a live do Gandhi Piroski, que é um grande estudioso Olha que brasileiro. curioso, também estive a ver com o gerir, parir. Olha que lindo, eu ouvi, estava a pensar na nossa. Olha que Hoje de curioso. manhã, O universo é olha, que foi com o na página do gerir, parir, exatamente. Guarda Olha Norte. só, caímos no Olha, mesmo lugar. meu Deus, até arrepia. Eu acredito muito que as pessoas que estão buscando as mesmas coisas, elas Que giro. emanam, né? É É. como um imã, né? A gente vai prestando atenção para não perder oportunidades, porque as pessoas vão meio que se atraindo umas às outras, né? Uhum. O Sim. Gandhi, ele tem um trabalho lindo, que é a criança brincando na natureza, uma pesquisa muito grande aqui no Brasil, uma pessoa muito respeitada. E justamente eu ia te falar, ele estava falando sobre o elemento água, né? E Sim. estava associando isso à gravidez, ao parto, à natureza, Sim. a, a, a origem espiralada de tudo, né? Uhum. Foi muito bonita essa live, né? Eu E não vi ainda, mas fiquei super curiosa. Os é temas que eles abordaram. muito linda, vale a pena. O início e o fim. Hum. Então, e aí o que eu acho muito bacana, né, a gente pensar é o que ele falou, por exemplo, na live, e também a menina que o convidou, que agora não lembro o nome dela, ela falou quando que nasce, né, a criança, quando que inicia esse ser,
quando inicia a infância, na verdade, ela falava. E ela associava, a infância se inicia na concepção, né? Eles estavam raciocinando sobre essa questão, né? E aqui Zanelli, no espera Brasil... aí. Zanelli, espera, estão a perguntar qual é o nome do pesquisador e eu depois posso procurar. Sabes, mas É, tu, Gandhi, diz isso. Gandhi, só que o Gandhi dele não tem um H no início, é Gandhi. É, Gandhi senão sim, eu vou tentar. Piroski. Piroski, PY. Piroski. Enfim, eu posso escrever, tá? Para você. Sim, é. Vale a pena, ele tem um livro maravilhoso, ele tem um curso online também, que assim como o meu, hoje é o último dia das inscrições, eu também tenho um curso online. Ele Eu estava até vi. dizendo na live, né? E o curso dele é sobre os 4 elementos, né? Fogo, água, luz e fogo, água, terra e ar, né? Fogo, água, terra e ar. Sim. E ele vai falando sobre os elementos de uma forma muito filosófica, pedagógica. Ele tem bastante informação, é bem gostoso escutá-lo. Então, a gente estava falando sobre o início da vida. Aqui no Brasil, a gente está num movimento muito grande de parto humanizado. E aí, Portugal? Não, acho que está melhor do que aí no Brasil. Não tenho muito aquilo que eu ouço, não é? Mas acho que sim, acho que estamos aí no bom caminho. É, Acho que as pessoas estão a se informar mais é, e isso é o mais importante, sim. é. Porque aqui, pelo menos aqui no meu ateliê, que chama Ateliê Arte, Educação e Movimento, é um espaço que eu Uhum, recebo mães e bebês de 3 meses uhum, até 3 anos. E a gente recebe para uma oficina de motricidade livre. Então, o ambiente é uhum, todo preparado. Eu vou até deixar o meu site, que é o mesmo nome do Instagram, né? movimentopicleriano.com.br, uhum, porque lá eu tenho videozinhos dos bebês se mexendo, das oficinas, e eu tenho depoimentos das mães, né? E, assim, a grande maioria das mães que me procuram são mulheres mais contemporâneas, mais atualizadas, né? Assim, eu lido com o público assim no ateliê. E fora do ateliê eu tenho muitos trabalhos sociais, né? Na rede pública de ensino, nas creches, nas secretarias de ensino e tudo mais. Mas meu trabalho, nesse trabalho aqui, a maioria das mães são mulheres que passaram por partos naturais, né? E depois do parto natural, com aquele acompanhamento tão grande do marido, do companheiro ou da companheira, enfim, e toda aquela possibilidade de conexão com esse feto, com esse nenê quando nasce, né, Sandra? É muito forte. Depois disso, quem pode, a maioria, fica um tempo sem trabalhar, um tempo maior, quase, né, uhum, vai indo 6 meses a um ano. E esse pessoal está começando a compreender como já vem, né, desde o início, essa potência do bebê, que é isso que a Amy Pickler fala. Amy uhum, Pickler, ela era uma visionária, porque ela nasce em 1902, né? E ela estava na Hungria, que é um país que se fechou para o comunismo muitos anos depois, né? Perdeu a uhum, Primeira Guerra, perdeu a Segunda Guerra, e 10 anos depois de perder a Segunda Guerra, teve uma invasão soviética muito, muito violenta. Não foi uma opção do país, né? Consenso. Então, como eles entraram de uma forma muito violenta mesmo, queimando casas, queimando igrejas, a Budapeste estava, nesse momento, arruinada, né? E ela teve que se esconder durante a Segunda Guerra, né? Para não ir para campo de concentração. Depois de sofrer tantos traumas, ela olhava as crianças pequenas zanzando nas ruas, sozinhas, e teve um visão. impulso, né? Um Uhum, impulso de reunir essas crianças que não estavam sendo cuidadas, ou porque os pais estavam muito perturbados com a guerra, né? Porque nós adultos nos perturbamos diante de tanta violência também, né? Ou porque morreram na guerra. E lá no leste europeu existe muita
muitas doenças de pulmão também, tiveram algumas doenças que também mataram muitas mulheres na época, além dos homens que estavam na guerra, sabe? E sobraram muitas crianças. Então, no final da Segunda Guerra, a doutora Amy Pickler teve esse impulso de se juntar ao governo e fazer um orfanato, que vocês falam aí, a gente fala Instituto de Abrigamento agora, mudou esse Ok. nome. Mas reunir as crianças de 0 a 3 anos. Entendeu, Sandra? Aí ela já tinha 10 anos de experiência de médica de família, observando os bebês. E aí ela ficou 40 anos trabalhando no instituto e dirigindo esse Uhum. instituto com uma equipe multidisciplinar. Então tinham médicos, pedagogos, né, psicólogos, psiquiatras, enfim, várias pessoas, psicanalistas, que influenciaram o instituto e ele se tornou, então, um lugar onde os bebês e as crianças pequenas tiveram um desenvolvimento acima de toda expectativa, sabe? Uhum. E aí a ONU foi visitar os abrigos pós-guerra e chegou lá e viu crianças calmas, ativas, bonitas, porque as crianças, os bebês são lindos quando eles se movimentam, né? Eles são atraentes, eles têm uma coisa que nos chama, né? É, Uhum. né? E os especialistas dizem que esse imã que tem o bebê, justamente, ele já vem com isso para ser cuidado, né? Os filhotes Uhum. todos da Claro. natureza, eles vêm muito bonitinhos, muito fofos, e a gente, nossa, a gente tem um impulso, né, de pegá-los, abrigá-los. E é isso que também ajuda a preservar a espécie, né? A gente tem, né? E essas Sim. crianças, então, a Amy Pickler pôde provar que mesmo fora desse ambiente materno, junto com a mãe, se um adulto de referência cuida na troca de fraldas, no banho, na alimentação, com muito vínculo, afeto, conversando Uhum. com a criança pequena, olhando no olho, chegando perto. Os momentos dos cuidados para ela são momentos especiais de construção do vínculo. Olha só, Uhum. Sandra, entendeu? E se a gente Sim. constrói esse vínculo, ele já vai estar muito seguro, confiante nesse adulto para poder ficar um pouquinho sozinho explorando um brinquedo. E os brinquedos para Amy Pickler, né? Não são os brinquedos industriais que ela acha melhor. Ela Uhum. acha melhor brinquedos como assim, potinhos, Uhum. sabe? Que põe um dentro do Sim. outro. A gente tem essas bacias de várias. Encaixar. É, Aliás, se tu abris a gaveta dos tachos, deixas as tuas crianças lá brincar e adoram. É só o barulho que está. adoram, na cozinha, né? Adoram. A gente acha muita coisa na cozinha. Lá no leste europeu, eles têm essa bola, que é uma bola de fio de bambu, que é muito Uhum. interessante, porque as crianças enroscam os dedos e conseguem, sabe, manipular a bola antes de fazer a apreensão. Uhum. Então, aqui no Brasil, a gente desenvolveu algumas coisas assim. Esse material é um material de lavar sutiã em máquina. É sutiã que vocês chamam, porta-seios? Sim. É É. porta-seios ou Sutiã. sutiã? Sutiã? Sutiã. É. Ah, tá. Porque é influência francesa, né? Francesa. Exato. Nós também. Então, a gente é bem assim, tá vendo? Cheio de lugar para Uhum. pôr o dedinho. A gente pode pôr dentro uma forma de empadinha, uma semente, que Sim. eles vão. Então, a Para a gente parte. vai achando, né? Também tem algumas coisas assim, olha, Uhum. né? Que já são Pois. mais elaboradas, mas são com a mesma intenção, né? Tem um Sim. barulhinho, dá para ver. Sim. E a pega é melhor, porque lá está, como tem Isso, a pega. exatamente. A gente estuda muito o peso, o tamanho e a forma de pegar para Uhum. facilitar que a criança possa manipular, porque nesse início, manipular e brincar são Uhum. sinônimos, né? Porque ele está explorando, pesquisando a partir do que ele está percebendo. E aí eles são tão assim ligados que o dia seguinte eles vão no mesmo brinquedo e continuam. Eles têm uma coisa interessante que é meio assim, um impulso de conhecer. Quando eles estão muito bem, se sentindo amados e bem cuidados, eles vão aprendendo a aprender.
E qual a função do adulto, você pode perguntar, né, Sandra? E o adulto? Fica lá, o que ele faz? O adulto tem uma função muito importante, ele está ao lado da criança. E quando é pequenininha, de 3 meses, está bem pertinho. Está sentado no chão, pertinho. E aos poucos vai se afastando, meio metro, mas está sempre, vamos dizer, no campo de visão. Sim. Sabe, essa sensação. Eu posso brincar, porque se eu precisar de alguma coisa, ele está aqui, entendeu? Mas nunca a gente sai de perto. Fala. A criança sente-se mais segura. Olha, está ali a minha mãe a olhar para mim, eu a fazer estas perícias todas. A mãe, olha para mim. Alguém está ali a olhar. Exato. Exatamente. Eu tenho várias fotos, que eu faço muita documentação dos bebês que estão aqui, justamente porque ainda existe pouca imagem do bebê que tem movimento livre. Então, as pessoas nem fazem ideia que eles podem fazer isso. Né? Uhum. Por exemplo, a criança com movimento livre, ela tem tanta destreza em pés e mãos que às vezes ela pega um brinquedo com os pés e põe nas mãos, entende? Ela vai desenvolvendo uma coordenação porque ela vai explorando, entendeu? Mas Sim. Quando arrastam, assim, tem alguns, são singulares, nem todos fazem as mesmas coisas. Mas eles arrastam muito rápido, parecem jacarés, assim, na sala. É uma coisa interessante. Essa potência que eles têm. E a gente tem que tomar cuidado, né? Para não castrar esse movimento. Porque o movimento traz alegria, não é? Você que é da educação física sabe. Eu que dancei sei também. Você começa a fazer movimento, daqui a pouco tem endorfina, né? Tem um monte de hormônio. E a gente quer mais, né? Você fala, nossa, você está aí na esteira há 1 hora, quero 3. Vai crescendo à vontade, né? Vicia. Não é? É gostoso. Mesmo. E a gente vê a alegria na criança também. Sim. Susana, aqui no teu Instagram vais a falar sobre os bebés prematuros e tu sentes isso se o bebé que é prematuro tem um desenvolvimento diferente? Então, na verdade, esse estudo que eu fiz foi um estudo, né, de caso, né, com um bebê que teve comigo desde o início, conheci ele bem pequenininho. E o que eu vi é que quando a gente fala prematuro, engloba muita coisa, né? Então pode ser um bebê de poucos meses, assim, de 23 semanas, 24, 25, até menos, bem menos. Esse bebê, ele tinha quase 8 meses de gestação, né? Ele tava... Então, na verdade, as crianças nessas condições, elas nascem com o tônus um pouco mais baixo, né? Elas ficam um pouco mais de tempo para virar... Para amadurecer, não é? Para amadurecer neurologicamente e tudo. E a maioria das vezes, a prescrição médica já sai da maternidade com prescrição para fisioterapia, né? Não é verdade? Para acelerar um pouco o movimento, para igualar os marcos de desenvolvimento, entendeu? Sim. E a Amy Pickler, como ela fez uma pesquisa com 722 bebês, né? Aonde ela foi anotando, observando, anotando. Então, um método fenomenológico, ou seja, a partir da observação, né? Não só, vamos dizer, de informações, mas observando o bebê, ela percebeu que todos eles passam, né, por todas as etapas de posturas e deslocamentos. Mas cada um passa singularmente no seu tempo. E para ela incomoda muito a questão dessas tabelas de desenvolvimento muito rígidas que a gente ainda tem até hoje. São tabelas reverenciadas, né, pela pediatria, são tabelas da organização, enfim, são tabelas que são feitas assim por médicos, né, e são reverenciadas. Mas Amy Pickler também era médica.
E os sim. médicos entendem muito, nos ajudam muito em relação a doenças, né, Sandra? Mas esse conhecimento do desenvolvimento do bebê não tem na faculdade de medicina. Não tem. O ano passado, eu fui convidada para dar uma aula no curso de pós-graduação de medicina integrativa, que é uma medicina que já considera também, por exemplo, o método Feldenkrais, outras coisas que ajudam nas curas, Mas eu. né? Entendeu? Então, assim, alguma parte da medicina já está olhando com bons olhos essa, vamos dizer, esse respeito pelo desenvolvimento do bebê. Mas é um pouco assim, você tem que conhecer profundamente esse desenvolvimento, sabe, Sandra? Porque tem muitos movimentos intermediários entre estar deitado e sentar, por exemplo. Vão acontecendo Uhum. coisas. E se você fala, bom, o bebê tem 10 meses e não sentou, que para a Amy Pickler não é nenhum problema, porque a Amy Pickler, ela não dizia para sentar o bebê com almofadas aos 3, aos 4 meses. Como é isso em Portugal? Uma pergunta. Usa-se almofadas, espreguiçadeiras, ainda se usa. Né? É. A partir de quantos meses? Isso não tem noção. Não Nenhuma? tem noção. Não. Eu creio que tu podes colocar logo na espreguiçadeira. Na espreguiçadeira, eu colocava os meus. Então, Andador, não sei como é que se chama, andador. ou andador, isso nunca usei. Mas espreguiçadeira colocava, imagina, estava a fazer tarefas na cozinha, Sim, sentava ali à minha beira enquanto fazia. tá Mas, certo. Bom, todos nós fizemos isso, mas quando a gente estuda M. Pickler, a gente vê que, pois, assim, se eles estivessem no chão pertinho de você, seria melhor. Mas é pois, que a gente não sabia disso, né? Eu também pois. eduquei, né, sem saber disso. Sim. Mas depois que eu vejo os bebês com a O chão, qualidade, o chão também usava e gostava muito gostava também. muito, né? Sim, só que é aquela questão que tu dizes, eles são, parece assim, uh, crocodilos, e tu às É, vezes estás a caminhar e, oi, onde é que está? Mas adoro, e completamente que adoro. Tinha espelho, tinha coisas para explorar, andava ali, sei lá, devia ser para aí 1,20 m por 2 metros para andar lá, e tinha vários tecidos para experimentar, tinha espelho e ia lá brincando, era o ginásio. Mas uhum. quando na cozinha eu punha na espreguiçadeira. Não, Porque tá não, certo. É assim mesmo, né? Quer dizer, a gente fala que é muito diferente isso do que você deixar o dia inteiro sentado, né? Quando a criança é pois, muito molinha ainda. sim, Que a criança pois. não tem. Aqui no Brasil costuma-se pôr almofadas e deixar sentada mesmo, não assim numa posição semi-deitada, né? Uhum, Mas pois. sentada. E a criança vai se entortando, Sim, Sandra. A primeira coisa é o ombro. pois. O ombro sai do eixo, ele vai para frente para acompanhar o peso da cabeça, né? O Uhum, abdômen fica super tenso. Então, o que que acontece? A criança abre as perninhas, endurece as pernas para poder não cair. Então, em vez de usar o corpo para lá e para cá, como faz a criança em movimento livre, ela fica uhum. dura e a mãe fica, ai que bom, ela sentou, entendeu? Mas ela tá Sim, com sim, medo de cair, ela não consegue prestar atenção em brinquedo, em espaço, em nada, pois. entendeu? Amy Pickler, Sandra, ela tem uma preocupação bastante grande com a saúde mental do bebê, na verdade, mas não mental da doença, saúde emocional, né? Sim, sim. Quer dizer, é uma criança que tem confiança nela, tem prudência, tem vários ritmos. Anda, anda, pode parar, fazer uma pausa, pode pegar um Uhum. outro objeto e experimentar devagarinho, depois volta a correr, depois para. Isso é bem-vindo. A criança que começa a se apropriar de si. É bem-vindo depois para o sono, para dormir, para entender que está com sono. Sabe? A criança, ela não é Sim. distraída para comer, ela vai comer, a gente aproxima a colher e deixa um pouquinho até ela abrir a boca, entendeu? A gente não Sim. distrai a criança, é isso que a Amy Pickler ensina. Que em vez de Respeitar. respeitar, esperar,
Porque ela vai, aos poucos, te ajudar a se cuidar, E aos, entendeu? e aos poucos, Susana vai aprendendo esse conceito de respeitar, não é? Respeitar, claro, né? Quando é respeitada, aprende a respeitar, Respeitar. justamente. Muito bem. Olha, tens aqui uma frase de Judith Falk que diz que Amy Pickler não acreditava que o bebê tivesse necessidade da intervenção direta do adulto, de suas instruções, nem de seus exercícios para adotar, conservar ou abandonar as diferentes posições do corpo, nem para mudar de posição, nem para deslocar-se, nem para aprender a colocar-se em pé e caminhar. Exatamente aquilo que tu disseste, respeitar, não é? Exatamente. Olha, eu, na verdade, no início que eu comecei a estudar, eu me apaixonei pela Amy Pickler e eu falava, mas ela é muito dura, imagina não ensinar. Eu não tinha entendido. Depois que eu comecei, né, já há 5, 6 anos que eu recebo os bebês e vejo diariamente, observo, gente, eu tenho certeza, Sandra, que se a gente não ensina, mas ajeita esse ambiente, entendeu? Por exemplo, nessa Sim, sua cozinha, se você tivesse algumas cerquinhas que pudesse, claro, sabe? mais seguro. Isso, sabe por quê? O ambiente que está um bebê pequeno pode tudo. Você é que organiza o que está lá dentro, né? Então, a Amy Sim. Pickler usa muito cerquinhas mesmo de madeira, porque a criança vai Uhum. aprendendo o que está aqui dentro, eu posso tudo. E ela até olha para fora, mas começa a entender que tem limite e já fica Claro. introjetando a noção dos limites. Uhum. Mas a gente não tem que toda hora falar, aí não, tira a mão, põe ali, tá, né? É isso que Pois. a gente faz. Aí não, ali. Aí a criança para de fazer o que estava fazendo e depois acostuma a não fazer o que está fazendo, só olha para o adulto para fazer o que ele manda. Obedece, exato. Aí E a gente fala, ela é tão boazinha, né? Ela é tão boazinha. Só que ela não faz nada que ela quer, não tem tão desejos. sossegada. Exato. Ai, que maravilha, tão sossegada. E às vezes isso não é sinónimo pronto, de saudável, não é? É, Uma questão que às vezes acontece, há crianças que não gatinham. Isso é uma fase que deveria passar, não é? Pelo menos aquilo que eu tenho noção, que era uma fase em termos de postural que deveria passar. É certo ou não? Susana, qual é a é tua opinião sobre isso? certo. O que É certo? acontece, assim, não é uma opinião pessoal, na verdade, é muito baseada nos ensinamentos de Amy Pickler mesmo, né? O que Sim. acontece? Normalmente, nossos Uhum. bebês, né? Acho que aqui, todos os bebês praticamente, né? Eles são, desde o início, carregados no colo na vertical, Sim. né? Então, assim, a Amy Pickler já começa aí. Ela acha que a gente não deve verticalizar o bebê prematuramente. Ok. Claro que em alguns momentos sim, para arrotar, ou porque vai ajeitando, ou é uma avó que segura assim, tudo bem. Mas quando você está com ele, ela diz que é melhor estar assim numa posição diagonal em relação a você, Ok. Ok. né? E que dessa forma ela não vai vendo o mundo com toda essa visão que a gente vê. Porque Uhum. ela vai ter que se namorar do chão, né? Porque é no chão que vai acontecer. E veja bem, acontece tudo no chão por quê? Ela está com o corpo totalmente, né, solto à vontade, braços e pernas vão ficando mais para cima, vão se mexendo aleatoriamente. E a força da gravidade, olha lá, você que faz Feldenkrais vai entender bem. Está atuando com a força igual da cabeça aos pés, né? Uhum. Isso vai gerar uma força antigravitacional, né? Que o corpo Uhum. vai empurrando o chão e vai podendo levantar determinadas partes do chão. Certo. É esse o primeiro diálogo dela. Aí, o que acontece? Vem um adulto e põe sentada. Isso vai atrapalhar o engatinhar, entendeu? Porque Sim. sentou e ela fica com medo de cair. Então, ela fica durinha, abre as pernas, só que ela não sai dessa posição por ela só. Entendeu? Demora um pouco Sim. mais. É claro que depois a gente vai ajudar a ficar em pé, vai andar como todos nós. Mas nós estamos Uhum. falando numa qualidade postural que é bem diferente.
ela fica em pé quando tem a musculatura própria, as intercostais, as pernas, estão todo preparado para isso. Claro, Né? claro. E para ficar bem em pé, é melhor ter engatinhado, porque é no engatinhar que a gente desenvolve muito o movimento cruzado, né, Sandra? Sim, Que a gente vai usar isso, né, para o caminhar. sim, sim. Então é ideal, como você fala, que os bebês engatinhem. Mas tem bebês que não ficam num ambiente grande o suficiente também. Sabe? Existem. O ambiente que a gente prepara é muito importante para o desenvolvimento. A gente Uhum. fala que é um grande educador esse ambiente. O adulto, né, teria que fazer isso. Nas escolas teriam que ter mais espaço interno, externo para essa fase, né? E as Uhum. crianças não precisariam ficar, a gente chama aqui de bebê conforto, aquelas cadeirinhas, que talvez você chame de espreguiçadeirinha, né? É isso, Mas, é isso, é isso. mas o dia inteiro, entendeu? O dia Pois. inteiro, assim, quase só lá. Então, o que que acontece? Lá, eles estão confortáveis, mas eles não estão compreendendo a força da gravidade na mesma intenção dos membros superiores com que eles estão dos membros inferiores. Você percebe que Pois. braços se Claro, mexem, mas as pernas não. claro. Então, para ele, você sabe como funciona, né? Você estudou com certeza, neurologicamente, o músculo, né? O músculo não se contrai por si só. Ele se contrai através do sistema nervoso, né? Uhum. São os nervos que estão lá. Então, conforme ele vai usando mais os braços e as pernas têm mais representação no cérebro, né? Tem mais sinapses. Sim. Então a gente não está desenvolvendo exatamente de uma forma muito tão harmoniosa. Não que precise de tudo isso para andar bem. Eu estou falando de qualidade, né? Qualidade, Sim. como é feito. Mas a Uhum. maioria de nós, dos adultos, nós queremos ver a criança andando. A gente tem um impulso ansioso em relação à criança. Em todas Parece as que, fases. né, em Eu todas acho que as isso é tudo. fases. E se ele já anda, já queres que ele comece, sei lá, a fazer outra tarefa sozinho a Exatamente, a seguir. gente já está pensando, né, no vestibular depois. E depois eles saem de casa e nós ficamos no ninho vazio e a pensar: oh, Era tão bom com ele, né? Mas, ó, o barulho. na verdade, Sandra, essa ansiedade é que a gente deve cuidar muito. Você que está sempre com as mães, e eu tenho uma empatia muito grande pelas mães. Aqui o meu trabalho é com mães e bebês também, com a díade, né, que a gente fala. E eu tenho uma companheira aqui nas minhas oficinas de motricidade livre, que é psicóloga, Carmen Moraes, e ela me ajuda muito. Agora a gente está até com um grupo online, né? A gente está orientando essas mães de bebês a partir de 3, 4, 5, 6 meses, em grupos online, está muito interessante. Mas o que que acontece, Sandra? Se a gente não tiver um ambiente muito tranquilo, né, e de um tamanho suficiente, a gente acaba atravessando, pela nossa ansiedade, algumas etapas importantes. Por exemplo, tem um momento de joelhos, né? Muitas pessoas não vê os bebês de joelhos, mas os que têm motricidade livre, antes de ficar em pé, eles ficam bastante de joelho, sabe? Alguns se locomovem um pouquinho de joelho, porque eles estão treinando essa Sim. verticalidade, né? Aos poucos. Uhum. Sim. Então é isso. A Eh, NPIC acha o seguinte: não apressar, né? É isso que essa frase que você sim. leu diz. Não apressar é tudo e olhar o que o bebê já faz. Em vez de falar, Mas, olha, o meu bebê ainda não anda, fala, o meu bebê já engatinha. claro, sempre, sempre, sempre é essa filosofia. Susana, então as mães, imagina, que veem que o bebê passou essa fase, achas que devem insistir para ele gatinhar, para chegar, ou se devem estimular o bebê a gatinhar, ou sem ficar preocupadas? Não. Assim, é muito difícil, Sandra, porque cada bebê é um bebê, né? Cada bebê é Uhum. um bebê. Alguns bebês
eles são colocados sentados muito cedo e ficam sentados sem se mexer, sem conseguir mudar de posição, e eles Hum, passam a andar sentados, você já viu? Eles se sim, locomovem na posição sentada, aos sim, pulinhos. Então, assim, sim. em alguns momentos, assim, a gente tenta interferir, voltar ele a deitar um pouquinho de lá, ficar pertinho Uhum. dele, para ele refazer esses movimentos. Mas nem sempre, sabe? Às vezes ele está numa posição, ele vai ficar em pé. Então, a partir do momento que a gente está vendo o bebê, a gente tem que analisar o que ele faz no presente e ajudar a ele, vamos Uhum. dizer, no seu desenvolvimento singular. Ok. E as escolas aí, falando mais na tua realidade do Brasil, porque aqui não tenho noção como é que são as creches, tu achas que há espaço para eles se moverem assim? O que a gente está vendo no Brasil, assim, eu tenho uma realidade bem assim, moro em São Paulo, né, que é uma das grandes cidades do Brasil, uma cidade com mais poder aquisitivo, né, porque assim, nós temos estados, assim, em várias etapas de desenvolvimento, né, tem estados muito carentes e tudo mais, mas São Paulo é uma cidade muito industrializada, né, Uhum. então, aqui a gente tem de tudo, né? A gente tem as escolas públicas com muitas crianças, às vezes 200, 400, 500 crianças num prédio. É uma coisa, temos muita população em São Paulo. Nós Uhum. temos escolas particulares muito boas, né? E mesmo as escolas públicas, existe um trabalho muito interessante da sociedade civil fazendo formações, né, ajudando. Mas, assim, o que tem acontecido de uns 4, 5 anos atrás, porque eu estava contando no início, né, que eu fiz esse curso primeiro, depois não tinha nenhum material aqui para estudar. Então, o que aconteceu? Nos últimos 5 anos, a gente veio traduzindo livros, escrevi um livro, né, até vou mostrar para você depois o meu livro, para divulgar a abordagem. Então, hoje, em São Paulo, no Rio, Porto Alegre, vamos dizer, as cidades, né, Bahia, Salvador, né, algumas cidades, assim, de alguns estados, existe muita procura pela abordagem Pickler, muita mesmo. Então, nós organizamos a Rede Pickler Brasil, a Associação Pickler Brasil, esse grupo pioneiro que começou a estudar. E como já passaram 10 anos, atualmente já existe muita gente compreendendo, sabe? Uhum. Muita gente fazendo cursos. E as escolas estão começando a se adequar para isso. Pensar melhor nos espaços, pensar muito nos espaços externos. Sim. Agora, nesse momento, o Brasil está numa dificuldade enorme, pandêmica, você deve estar acompanhando Sim. daí, né? A gente está num movimento muito difícil. Entramos agora num momento de lockdown total. Aqui em São Paulo a gente não vai poder mais, nem as escolas, né, públicas não vão poder mais funcionar, nem shoppings, nem Nós, nada. nós também tivemos assim, Silvia, vamos agora, a Susana, vamos agora, o desconfinamento vai começar aos poucos, a partir de segunda-feira, vão abrir as escolas e as creches. É, Nossa. fechou tudo também. É. Mas aqui os números são gigantescos, né? Quase 2.000 Sim, mortes diárias. é, Os hospitais estão muito lotados, a gente está numa situação muito difícil. é. Mas, independente disso, a área externa é muito interessante para bebês, né? Então, a gente tem Uhum, aconselhado muito as escolas que estão abrindo a manter as áreas externas uhum, cercadas, um lugar seguro, instigante, com os brinquedos. Mas uhum, essa questão das crianças ao ar livre também é muito interessante, né? A uhum. aproximação com a natureza é uma coisa que eu defendo Sim. muito. Eu tenho uma aluna minha que dizia que a filha na escola dela até aconselhavam levar galochas, porque eles iam mesmo no inverno para o jardim. Eu achei espetacular. É, muito legal. É muito bom. A gente E tem. muito bom. Susana, e como é que é como é que funciona aí então as escolas? Vocês dividem, imagina, dos 0 aos 6 meses, não sei.
Do As zero aos... escolas? Sim. Como é que vocês É, dividem as turmas, as salas? é muito variado isso. É muito variado. É muito variado. A gente, na verdade, tem, né, uma tendência a fazer por idade, né? 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, Ok. mas tem muitas escolas que fazem uma divisão diferente, né? Uhum. A Amy Pickler mesmo, depois de funcionar como um instituto de abrigamento, né? Um abrigo, um orfanato, como vocês falam, virou uma escola modelo, entendeu? Então funciona lá em Budapeste, no mesmo prédio que era o orfanato, uma escola pequena, mais ou menos 30 alunos, 3 classes, mas existe uma divisão, tem crianças de várias idades, então se tiver umas muito pequenininhas, tudo de 0 a 2 anos e 11 meses, né? Mas quando as crianças são muito pequenininhas, existe uma cerquinha para elas, para os mais velhos não atrapalharem, entendeu? É. Existe sempre umas divisões assim, e mais ou menos 7 crianças por turma, né? Uhum. Por adulto, né? E é uma coisa que Sim. funciona bem, funciona bem. E aí, como que é a divisão? Olha, eu creio que aqui até começa a rede pública é só a partir dos 3 anos. E até lá depende dos espaços. Há espaços que mistura várias idades, várias, ou idades mais próximas, 3, 4, 5 anos, mas há outras onde o meu filho teve que era dividido por ano. Era os É. 3, 3, 4, 4, 5, era dividido por anos, porque tinham muitas crianças, dava para fazer assim as turmas. E a Amy Pickler então trabalha só as crianças dos 0 aos 3 anos? Olha, ela trabalhou de 0 a 3 anos, é muito boa essa abordagem para 0 a 3 anos, mas os princípios, Sandra, eles são aplicáveis até, né, 7 anos e mais tarde também. Porque os princípios dela, o que são? Claro. Vínculo e cuidados, né? Uhum. Então, essa questão dessa empatia com a criança, olhar no olho, ver o que precisa, e quando estiver Sim. tocando ela, tocar com muita gentileza, né? Com Uhum. muita gentileza. De um lado, esse vínculo. Depois, deixar a criança nos seus projetos, nos seus interesses, né? Então, isso tem muito a ver com a pedagogia da Reggio Emília, Montessori, né? Uhum. Outras pedagogias, mesmo construtivismo, né, que tem toda essa questão do respeito pelo aprender a aprender, né, e Claro. não ser uma escola simplesmente contuidista, né, o conteúdo, e você só Sim. recebe, 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 não é? Então, isso tudo é o que estava se pensando na época da Amy Pickler, que é a nova escola, né, a nova escola, ela surgiu questionando essa questão da escola tradicional, onde o adulto chega, fala um monte de coisa e a criança tem que estar Uhum. sentada escutando. Uhum. E nós que somos, Pois, né, viemos da dança, da educação física, a gente sabe que o corpo precisa se mexer, né? A gente fica quietinha, mas a gente não fica bem sentada com 2 anos, não é legal. claro. Nem com 2, nem com 6. Depois, Aliás, né? mesmo nós, eu quando tenho informações que são 3 horas, eu já estou a cortar toda, eu, ai meu Deus, para que é É, preciso? Eh, é. tem que haver uma pausa, uma pessoa tem que se mexer. Isso, nós temos Oh, que olhar para isso, eu quando olhar estou para nessas essa. formações, vou pensar, ai meu Deus, é a minha criança dentro de mim, eu quero muito. Já estou eu da outra a dizer, E tem ai, a o que é que hora do estava já lanche, né? o que é que estava a falar mesmo? Ai meu Deus, já estou a viajar. E ela divide dos 0 aos 3, fala em fases. Há Então, uma ordem dessas fases. olha que interessante você falou. Então, mas deixa eu terminar o meu raciocínio, né, sobre os Claro. princípios, né, que podem ser aplicados depois. Então, tem a questão da autonomia. A autonomia também, você pensa numa criança maior, né, Uhum. né, que ela tem que ter, vamos dizer, uma iniciativa para fazer as coisas, uma autonomia. Senão a gente está educando alguém só para obedecer ordens, né? Claro. Não é O para robô. isso.
né? A gente quer um adulto criativo, que encontre soluções para os seus problemas, que busque Claro. ajuda, né? Feliz, exatamente, não simplesmente o CEO daquela empresa, né, Exato. multinacional. Que a gente sabe que, né, o sofrimento psíquico também é muito complicado dessas pessoas que só venceram, a grande maioria que opta por vencer pelo dinheiro, tem umas questões emocionais que ficaram para trás, né? Muito Esse, competitivo, né? claro, essa parte do vínculo. Exatamente. Agora voltamos às fases. O que que a MP Clerville, até eu queria mostrar para vocês. Você conhece o livro Vínculo, Movimento e Autonomia, que eu escrevi? Não Esse conhecia. livro, ele está até no link da bio, para você Ok, conhecer se você quiser. está bem. Esse livro, eu resumi um pouquinho, porque a gente não tinha nada em português, né? Então eu pensei, eu já, né, comprei em Budapeste, na França, em vários lugares livros, na Argentina, e depois eu falei, sabe uma coisa? Eu vou escrever um livro em português, mas que seja assim para ser o primeiro a ser lido da abordagem, porque eu quero englobar com mais interesse o que ela pensou, para as pessoas entenderem o que é, a partir daí não pararem de estudar, né? E buscando outras coisas. Uhum. Então, tem um capítulo que é o capítulo da motricidade livre, justamente. Nesse capítulo, eu ponho todas essas fases, né? Que são muito interessantes, são resultado de uma pesquisa científica que ela fez, a Amy Pickler, e depois ela publicou no livro Mover-se em Liberdade, né? Que a gente tem só em espanhol atualmente. E essas fases são o quê? O bebê vira de lado, né? Entre Ok. 3 e 7 meses. Olha só, entre 3 e 7 meses. Acontece. Ele vira de barriga para baixo, entre 4 e 8 meses. Ele gira repetidamente, entre 4 e 9 meses. Ele gira seria se locomover, Uhum. se girando, Claro. rolar, Sim. rolar. Depois, ele se desloca rodando entre 6 e 10 meses. Na verdade, girar repetidamente, né, seria a partir da posição de lado, ele fica de barriga para cima e depois volta de Uhum. lado. É um meio giro, né? Entendeu? Sim, sim. E depois seria deslocar-se rodando, que daí ele vai e volta, né? Rastejar. Rastejar de 7 a 13 meses. Olha só. Depois, colocar-se semi-sentado. Olha essa posição que interessante. Ele está em 3 apoios. Uma mão no chão, a bacia e as 2 pernas. Uhum. Ele vai ficando assim até ele conseguir, entendeu? Ir para o Sentar. eixo. Sim, sim. Alinhar. Aí sentar-se sozinho, entre 9 e 16 meses. 16 meses, 1 ano e 4. Por quê? Uhum. Porque umas crianças atingem antes, né? E outras, a gente vê que está quase chegando, mas ficam mais numa posição até aí. Por qualquer motivo, ele está querendo Uhum. pesquisar mais e a gente deixa, entendeu? Desfrutar, não é? Desfrutar, exatamente essa palavra. Depois, brinca sentado entre 10 e 17 meses. Mas eu estou falando essas fases, mas tem uma coisa que é importante ressaltar, Sandra, que ela nomeia, por exemplo, senta sozinho, não é quando sentou uma vez só, a primeira vez. Uhum. É quando Ok. faz isso várias vezes por dia, de um jeito seguro, entendeu? Sem a ajuda do Uhum. adulto. Ok. Aí que ela considera na pesquisa dela que já senta, né? Uhum. Por isso também que é um pouquinho mais tarde, não é a primeira vez, né? Quando ela faz bem. Susana, desculpa De- interromper. Susana, tu estavas a dizer do adulto. O adulto, então, ajuda só nessa parte que está aí com o vínculo, a olhar, a apoiar, distanciado, não é? É Olha, assim. muito interessante você falar isso, né? Essa pesquisa, então, continua, mas a gente vai mudar de assunto agora. Olha,
O adulto tem alguns momentos que ele pode ajudar mais próximo. Por exemplo, esse gira, que é o que eu falei, ele Uhum. gira e vira de boca para baixo, de barriga para baixo, né? Sim. Quando ele faz isso pela primeira vez por ele mesmo, porque a Amy Pickler não punha o bebê de barriga para baixo em tummy time, sabe, Sandra? Já Uhum. punha sempre de barriga para cima. Porque Ok. de barriga para cima ele mexe braços, pernas, ele olha, ele está esperto. E de barriga para baixo ele está só tentando esticar o pescoço, por isso que a gente Ok. fala que fortalece o pescoço. Mas o pescoço sozinho não interessa, ele vai fortalecer junto com tudo. Ok. Entendeu essa interesa, né? Sim, sim, sim. Então, quando ele vira a primeira vez de bruços, muitas vezes, alguns não, mas muitos bebês não conseguem desvirar, sabe? E aí Ok. eles ficam muito aflitos. Por quê? Porque eles ainda não têm domínio, né? E a gente vira por uma alavanca óssea, né? Tem as pernas, tem a bacia, elas viram e o resto vai virando porque a coluna une a bacia, né, a caixa torácica e a cabeça. Uhum. Então, mexeu uma parte, uma caixa mexe tudo, né? Sim, sim. E aí a gente ajuda como? A gente chega pertinho, né, o rosto perto do rosto dele, segura na cabeça com uma mão e na bacia dele com a outra, apoiando bem a Uhum. coluna e desvira ele bem devagarinho para ele Ok. mesmo perceber esse movimento. Tem alguns Ah, momentos em que o adulto está mais aprendizagem. ativo. Aí a gente está sempre ajudando como? Pondo os brinquedos mais perto ou mais longe, conforme o momento de desenvolvimento deles, né? Trocando os brinquedos quando a gente vê que eles não estão mais brincando com esses, que eles Viu? preferem outras. Ou quando eles começam a engatinhar, a gente põe mais bolas, porque as bolas rolam, eles vão atrás. Aí tem toda uma lógica entre os brinquedos e o movimento livre, sabe? A motricidade. E é isso, o adulto tem um papel muito importante de observador, porque é ele que percebe, né, o que a criança está precisando. E a gente tem também, né, você que é da área de educação física, uns móveis piclerianos. Você já viu os móveis? Sim, aquela Então, escada. tem uma rampa, tem um túnel, tudo de madeira que a Amy Pickler Sim. mesmo desenhou. Mas os móveis, eles também, é o educador que põe, né, perto ou não. Mas para lidar com esses móveis, tem que entender muito também da abordagem, porque assim, em Uhum. alguns momentos para os bebês, mas só para os bebês que estão com movimento livre, a gente não ensina a usar, entendeu? Não ensina. Uhum. Eles vão, por eles mesmos, se interessando e a gente acompanha, chega mais perto, mais longe. O adulto tem que estar em movimento e tem que estar no presente, prestando muita atenção no bebê. Esse é o papel Tem que da estar presença. apto, disponível para o bebê. Totalmente disponível, entendeu? Isso sabe, a sua melhor palavra, disponibilidade, porque o bebê precisa o tempo todo, né? Exato, é verdade. Susana, no teu curso é só para educadores ou também dás essas dicas? Porque, por exemplo, os pais podem comprar essas escadas, esses acessórios que tu falaste, mas não sabem como dar esse apoio. O teu curso também acompanha os pais ou é só para Sim, educadoras? acompanha muitos pais. Queria falar um pouquinho sobre esse curso. Esse curso, ele se chama Desenvolvimento do 0 aos 3 anos, Educar do 0 aos 3 anos, Introdução à Abordagem Pickler. É um curso online, né? São aulas gravadas, são aulas curtas, sabe, Sandra? Porque aos poucos eu fui vendo que realmente é o que você fala, ficar sentado muito tempo. Mas eu preferi fazer aulas curtas e densas e depois várias gravações, Uhum. como lives mesmo, assim. São Sim. 14 aulas, fala sobre todo esse desenvolvimento, sobre conflitos entre bebês, sobre o papel do adulto, né? Cada aula enfocando uma questão. Tem Ok. bastante informação também no link da bio.
dá para abrir o link e ler as informações. E a gente, acessando o curso, existem a possibilidade de 18 meses para acessar, entendeu? Pode ir aos poucos, pode ler várias vezes, pode escutar várias vezes. E nessa versão desse curso vai ter também 2 encontros via Zoom comigo, para a gente discutir dúvidas e etc. E casos mais especiais, que os pais tenham mais dúvidas, não é? Olha, Silvia, adorei, obrigada. Susana, eu estou com o Silvia, com o S. Ai, meu Deus. Olha, não adorei, Susana. Adorei. Eu também gostei muito, Sandra. A gente viu que a gente tem várias coisas em comum, né? Sim, foi giro, foi muito giro. Essa coincidência do live, estamos as duas a assistir, com estes quilómetros de distância. Sandra, e acho super interessante. Você vai gravando? Vai gravar no seu IGTV? Sim. E tem possibilidades de eu pôr no meu também? Eu consigo gravar, se calhar, tu tens YouTube? Eu envio-te o vídeo e se calhar também consegues depois, não consegues? Sim, consigo. Eu sei que no YouTube sei que dá para colocares. Tá ótimo. Agora posso eu gostaria baixar. De ter lá também. Sim. Tá bom. Obrigada. Não sei se alguém tem assim mais alguma questão. Eu não fui ver. Ui, meu Deus, está aqui tanta coisa. Olha, existe alguma. Ui, peraí. Existe alguma instituição com abordagem Pickler em Portugal? Tu conheces? Eu não conheço. Olha, tem algumas pessoas já existiram alguns cursos, né? Mas eu não tenho os nomes para falar para você agora. O que vocês podem fazer também é entrar no site da Rede Pickler Brasil, que chama pickler.com.br, tá? Que pode ter outras coisas interessantes. Desculpem, é que nós fomos aqui, estava concentrada a ouvir a Susana, que nem vi. Não sei se há mais aqui alguma questão, eu estou a andar para trás aqui nos comentários. Está aqui Matos a dizer que indica o curso, que é de excelência. Oh, que ótimo! Parabéns. E qualquer dúvida que tenham, podem consultar a página da Susana. E a Susana é sempre disponível, foi um amor comigo para tirar qualquer dúvida. E aproveitem e deixem os bebés respeitar o tempo dele. Não vale a pena estressar com objetivos, deixá-los ser felizes, saudáveis. Isso eu acho que é o mais importante. Para crescerem adultos confiantes, felizes e obviamente saudáveis, a parte mental, não é? Não sei, Susana, queres dizer mais alguma coisa? Eu quero deixar um grande beijo para vocês. É assim, uma alegria, uma honra falar com vocês, os portugueses, as portuguesas. Eu tenho muita vontade de ir para aí. Acho que depois da pandemia eu vou fazer alguma coisa aí, aviso vocês. Claro. E tenho uma admiração grande por vocês. A gente se sente meio próximo mesmo, né? Nossos antepassados foram, né, os mesmos. Eu venho de uma família muito tradicional brasileira, desde 1500, então com certeza, né, os primeiros portugueses que vieram para cá são meus antepassados. E eu sinto mesmo, acho que talvez uma memória genética, um grande respeito, uma grande admiração por Portugal. Eu também, Susana. É mútuo esse respeito. Tenho várias amigas brasileiras. Adoro música brasileira, sou fã, adoro. E mais coisas belas que o vosso país tem, obviamente. Muito bom. Ainda não fui visitar a minha família no Rio, mas uma amiga em Curitiba, outra na Bahia, por isso um dia vou visitar também o Brasil. Com certeza, vem assim, vale a pena. Beijo enorme, obrigada a todos que estiveram presentes e já sabem, qualquer dúvida, irem à página da Susana e inscreverem-se. Ao site também, né? Gostaria que vocês vissem os videozinhos do site, são muito interessantes, os bebês se mexendo, as mães também fazendo depoimentos. Sim. Susana, o site está no link da tua página do Instagram, ou queres dizer É o mesmo aqui? nome, é o mesmo nome. Pronto. É www.movimentopicleriano.com.br, né? A gente usa com BR. Ok. Vou gravar então esta live. Um beijinho grande e tudo bom. Cuidem-se, tá? Tchau, beijinho. Tchau, tudo de bom.